Olá, alunos, aqui é o professor Danilo, de Matemática do curso FIRST. Hoje trabalharemos o seno, o cosseno e a tangente de um arco trigonométrico. Então veja bem. Seno de um arco trigonométrico. A primeira coisa que nós temos que entender é como que se define o seno de um arco trigonométrico. É necessário realizar a projeção ortogonal da extremidade do arco, olha só que importante isso, no eixo Y. Tá certo? Projeção da extremidade do arco. Por isso que nas aulas anteriores nós mencionamos muito a ideia da extremidade de um arco. Então, observe. Então, você tem a circunferência trigonométrica, que é aquela circunferência centrada na origem e com raio 1. Nós temos esse ponto como sendo a origem dos arcos. E aqui você tem um arco de medida alfa, tá vendo? Então, observe a extremidade do arco, é ele que vai definir. Então, diante desse cenário, com essa extremidade, é necessário realizar a projeção ortogonal dessa extremidade no eixo Y. Então, tá vendo? Essa ordenada, isso representa o seno de alfa. Dá para entender? Então você pega a extremidade do arco, essa ponta, e faz a projeção dessa extremidade no eixo Y, no eixo vertical. Então, deste modo, você vai ter o valor do seno de um arco trigonométrico. Agora é importante ressaltar que, à medida que esse arco varia, a sua projeção também vai variar. E essa variação é extremamente explorada em exercícios. Então eu vou colocar aqui 4 situações para a gente analisar como funciona nos outros quadrantes o seno de um arco. Observe. O que vocês acham que aconteceria, por exemplo, no segundo quadrante? Se você tem um arco, todos os arcos, têm origem aqui. Um arco no segundo quadrante. Tá vendo? Olha a extremidade do arco, isso é fundamental. Pega a extremidade do arco e faça a projeção ortogonal. Tá vendo o tamanho? Ó? É isso aqui. Continua sendo positivo. Haja vista que na parte de cima o Y é positivo. Se você analisar no terceiro quadrante, olha só o que vai acontecer. Origem dos arcos sempre. Passou do primeiro, passou no segundo, terceiro quadrante. Está aqui. Extremidade do arco, sempre na extremidade do arco. Projeta a extremidade no eixo Y. Está aqui. O que aconteceu agora? O seno de alfa passa a ser um valor de que jeito, pessoal? Um valor negativo. É possível compreender isso ou não? Porque a projeção é feita no eixo Y. E por fim, no quarto quadrante, olha aqui no final da folha. Um arco, a origem dos arcos, sempre aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante. Está aqui. Extremidade do arco, sempre. A análise é da extremidade do arco. Faça a projeção no eixo Y. Tá vendo?
esta ordenada indica o seno de alfa, que nesse caso também é negativo. Tudo bem? Então, mais uma vez retomando, o seno de um arco é obtido através da projeção, não esqueça disso. Quem projeta, projeta alguma coisa, o que você vai projetar? A extremidade do arco no eixo Y. Então, a pontinha do arco é projetada no eixo Y. Certo? Bom. É possível tirar algumas conclusões sobre o seno. Então, vamos lá. Conclusões acerca do seno de um arco trigonométrico. Conclusões. Primeiro, eu quero saber como que será o sinal do seno de um arco trigonométrico em cada quadrante. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Primeiro quadrante, de 0 até 90 graus, ou até π sobre 2. Segundo quadrante, de π sobre 2 até π. Terceiro quadrante, de π até 3π sobre 2. E o quarto, de 0 até 2π. Vamos lá? Primeiro quadrante, o sinal é positivo, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno também é positivo. Terceiro quadrante, seno negativo. E no quarto também, o seno é negativo. Vamos colocar os pontos que dividem os quadrantes. Então, eu quero saber o seno de 0, o seno de 90, o seno de 180, o seno de 270 e, por fim, o seno de 360 graus. Vamos lá? Seno de 0 é 0. O seno de 90 graus é o valor máximo, que é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é lá embaixo, é menos 1, é o valor mínimo. Seno de 2π, o valor é 0. Destaque é o valor máximo e o valor mínimo. Futuramente isso vai ser muito importante. Bom, isso foi o seno de um arco trigonométrico. Nós vamos fazer a mesma análise agora do cosseno de um arco trigonométrico. Então, vamos lá? Então, cosseno de um arco trigonométrico. Bom, diante desse cenário, também vai ser feita uma projeção. Olha só. Projeção ortogonal. Olha lá. Da extremidade do arco no eixo X. Dá para entender isso? Então, o Y a gente colocava o seno e no eixo X o cosseno. Então, observem aqui. Origem dos arcos. Olha lá a extremidade do arco, olha a pontinha. Extremamente importante isso. Então, como que será feito? Você vai pegar a extremidade do arco e vai fazer a projeção ortogonal no eixo X, tá vendo? Esta posição indica o valor do cosseno de alfa. Percebe-se que nesse caso ela está à direita do zero no eixo X, então ela é positiva. Então, você vai fazer agora uma interpretação de o que acontece em cada um dos outros quadrantes com o valor do cosseno de um arco trigonométrico. Vamos lá? Então, nós vamos fazer aqui 3 circunferências.
vamos analisar o que é que acontece no segundo, no terceiro e, por fim, no quarto quadrante. Vamos lá? Um arco no segundo quadrante. Ó. Origem dos arcos sempre aqui. Não esqueça disso, sempre aqui. Segundo quadrante, olha aqui a pontinha. Nunca esqueça disso. Como que se faz para descobrir o cosseno? Extremidade do arco. Projeta no eixo X. Está aqui. Esse seria o cosseno do ângulo alfa. Do arco alfa, perdão. Então perceba vocês que olhando para o eixo X, ele está à esquerda do zero. Então aqui ele é negativo. Tá claro? Se você pegar um arco no terceiro quadrante, a origem dos arcos, aquelas primeiras aulas de trigonometria são extremamente importantes aqui. Primeiro quadrante, percorreu o segundo quadrante e terceiro quadrante. Está aqui. Olha a setinha indicando o terceiro quadrante. Projeta a extremidade do arco no eixo X. Tá vendo? O arco de medida alfa. O que acontece? O cosseno de alfa à esquerda do zero no eixo X, também negativo. E por fim, turma, no quarto quadrante, vai lá. Origem dos arcos, percorreu o primeiro quadrante, percorreu o segundo quadrante, percorreu o terceiro, parou no quarto quadrante. Olha só, tá aqui. Tá vendo? Extremidade do arco projeta no eixo X, tá vendo? Cosseno de alfa. Então é possível perceber que ele está à direita do zero no eixo X. Então ele passa a ser um valor positivo. Então, do mesmo modo que fizemos com o seno, nós vamos fazer com o cosseno, ou seja, nós vamos tirar algumas conclusões. Vamos lá? Conclusões acerca do cosseno de um arco. Conclusões. Vamos lá? Primeiro, quero analisar o sinal que o cosseno de um arco tem de acordo com a localização dele nos quadrantes. Então, ó, 0, π sobre 2 ou 90 graus, π, 3π sobre 2 e o 2π. Então, bora lá. Cosseno no primeiro quadrante, positivo. No segundo quadrante, negativo. No terceiro quadrante, negativo. Quarto quadrante, positivo. Vamos aos valores que dividem os quadrantes. Seno de 0, seno de 90, que está indicado por π sobre 2. Seno não, cosseno, gente, desculpe. Desconsidere isso. Cosseno de 0, desconsidera essa parte. Cosseno de 90. Cosseno de 180. Cosseno de 270 e cosseno de 360 graus. Vamos lá. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 graus, menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 2π, que é 361. Repare que esse aqui é o valor máximo. O máximo valor que o cosseno assume, e esse é o valor mínimo. Certo? Cosseno máximo, cosseno mínimo. Legal? Então aqui, cosseno. Cosseno. Legal? Para finalizar a nossa aula, nós vamos trabalhar agora com a tangente de um arco trigonométrico. A última das interpretações da aula de hoje. Tangente de um arco trigonométrico. Legal? Bom, tanto no seno quanto no cosseno,
nós fazíamos uma projeção. Agora não vai ser uma projeção, nós vamos fazer um prolongamento. Prolongamento do segmento com extremidades, olha só, na origem e na ponta do arco. E esse prolongamento vai para onde, Danilo? O prolongamento vai em direção ao eixo das tangentes. Eixo das tangentes. Bom, então parece um pouquinho mais complicado, mas vamos dar uma olhada como funciona isso. Olha só. Vamos fazer um desenho um pouco maior. Então, o tal eixo das tangentes, entre aspas, né, que a gente coloca aqui, vai ser um eixo tangente à circunferência e paralelo ao eixo Y. É esse aqui, ó. Tá certo? Olha só. Esse é o tal eixo das tangentes, podemos dizer assim. Eixo das tangentes, tá certo? Então vamos lá, você tem um arco de medida alfa, origem dos arcos no mesmo local, tá aqui. Esse é o alfa. Então bastante atenção para entender o texto. Prolongamento do segmento. Bom, que segmento é esse? Com extremidades na origem e na ponta do arco. Então a origem é isso aqui. Então o segmento vai ser este, ó. Preste bastante atenção. Origem até a ponta do arco, tá vendo? Ponta do arco. E aí agora você prolonga em direção ao eixo das tangentes. Ao prolongar, tá vendo? Este ponto aqui representa a tangente de alfa. Dá para entender? Lembrando que aqui esse ponto zero representa a origem dos arcos, mas também é o ponto zero desse eixo das tangentes, na qual para cima vai ser positivo e para baixo vai ser negativo. Então, mais uma vez, agora a gente não projeta, a gente prolonga. O que vai ser prolongado? Um segmento com extremidades na origem, e usamos aqui uma expressão ponta do arco, é a extremidade do arco. E esse prolongamento em direção ao eixo das tangentes. Então nós vamos dar uma analisada para ver o que é que acontece em cada um dos quadrantes. Vamos lá? Então, segundo quadrante, vamos ver o que é que acontece. Desenhando um ciclo trigonométrico, observe aqui, eixo X, eixo Y, o tal eixo das tangentes é este aqui, tangente à circunferência, nunca esqueça, paralela ao eixo Y. Então vamos a um arco no segundo quadrante. Origem dos arcos, que coincide com o ponto zero do eixo das tangentes, chegou até aqui, certo? Esse é o ângulo, esse é o arco, perdão, alfa. O que fazer? Primeiro, segmento, extremidade do arco, origem. Depois você vai prolongá-lo em direção ao eixo das tangentes, tá vendo? Então é possível notar que a tangente de alfa fica para baixo, ela é negativa. Tá certo? No terceiro quadrante, o que será que vai acontecer com o valor da tangente de um arco? Observe. Origem dos arcos, novamente.
Passou pelo primeiro quadrante, passou pelo segundo quadrante, terceiro quadrante, tá aqui. Extremidade do arco, extremamente importante. Iremos unir com a origem do sistema. E diante disso, realiza-se o prolongamento até o eixo das tangentes, tá vendo? O que é que acontece com o valor da tangente? Para cima, positivo. E no quarto quadrante, vamos desenhar mais uma vez o ciclo trigonométrico. Quarto quadrante, origem dos arcos, passou pelo primeiro quadrante, passou pelo segundo, passou pelo terceiro quadrante, parou, extremidade do arco, alfa. Juntou aqui, origem e ponta do arco, prolonga para o eixo das tangentes. Está aqui. Esse é o valor da tangente. Legal? Então vamos tirar agora as nossas conclusões acerca da tangente de um arco. Conclusões. Primeiro, quais são os sinais que nós teremos aqui para ser interpretado? Vamos lá? Primeiro quadrante vai de 0 a π sobre 2. Segundo quadrante de π sobre 2 até π. De π até 3π sobre 2. E por fim, de 3π sobre 2 até 2π. Primeiro quadrante é positivo. Segundo quadrante, negativo. Terceiro quadrante, positivo. Quarto quadrante, negativo. E os valores que dividem os quadrantes. Então, bastante cuidado que tem uma particularidade aqui. A tangente de 0 é 0. A tangente de π, que é 180 graus, é 0. E a tangente de 2π é 0. Olha só, não existe tangente de 90 e não existe tangente de 270 graus. Tá certo? Muito importante ressaltar que nos exercícios que vão vir junto com essa aula, eles se relacionam muito com as aulas anteriores, especialmente quando se fala de arcos e de determinação principal. Pessoal, continuem atentos às nossas aulas, amanhã tem uma aula nova, façam os exercícios que vêm em anexo e espero que vocês consigam ter um bom dia de estudos. Aqui é o professor Danilo e até a próxima.